Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje nós vamos começar um livro novo, o livro de Efésios. Eu fico muito feliz, muito grata a Deus todas as vezes em que a gente começa um novo livro, porque é prova de que a gente tem estado aqui todos os dias. É prova de que a gente quer algo de Deus e algo para Deus. E hoje nós vamos começar o livro de Efésios. Mas quem é Efésios, Poliana? O que é Efésios? Foi uma igreja muito próspera e Paulo escreveu a carta de Efésios enquanto estava preso em Roma. E ele destina a carta para que eles eram extremamente pagãos e adoradores de outros deuses. E ali ele escreve aquela carta para que eles continuem permanecendo firmes no Evangelho, firmes na palavra, firmes na promessa e não se esqueçam de Cristo, que foi o Senhor, o Deus que salvou eles. Né? Então ele escreve a um povo que precisa de direcionamento. É por isso que a carta de Efésios é muito importante, ele traz valores como valores de família, é um caminhar com Deus. Ele nos traz a armadura, ele nos dá estratégias para vencer completamente as astutas ciladas do inimigo. Então vamos lá, vamos começar? Ele, na verdade, esqueci também, ele fala sobre identidade. A carta de Efésios mostra qual é a nova identidade de um cristão. Por isso que ela é tão importante para a gente hoje em dia também. Como o cristão se comporta, como o cristão pensa, de que forma o cristão age. Então ela fala muito sobre identidade, por isso que é uma carta muito importante para nós cristãos. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos fiéis que em Cristo Jesus estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. A bênção espiritual em Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da tua gloriosa graça e no qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, perdão de pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isso é, o de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que nos fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da tua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, e é a garantia da nossa herança em redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da tua glória. Ação de graça e oração. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor, do amor que demonstram para todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual nos chamou a riqueza gloriosa da herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, que cremos conforme a atuação da sua poderosa força.
Esse poder exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-nos assentar à direita nas regiões celestiais, por muito acima tendo sido governada a autoridade, poder e domínio de todo nome que possa mencionar ou não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou na cabeça de todas as coisas para a igreja, e que o seu coração, a plenitude daquele que enche todas as coisas e de qualquer circunstância. Amém. O texto de Éfeso, ele começa nos falando sobre como Cristo nos resgatou. Como Jesus nos tirou de um plano terreno, de um plano maligno e nos levou para o reino do Filho do amor de Deus. E ali a gente precisa de entender que é o nosso lugar. Aqui ele explica um pouco do plano da salvação, de como o Senhor nos encontra. E ele nos dá estratégias. Ele nos dá estratégias para seguir uma vida cristã. Aqui fala sobre uma essência cristã, uma vida cristã. Ele começa dizendo assim: estejam debaixo de revelação. Ele pede que a gente ore por revelação e entendimento. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, é que eu quero achar aqui a parte exatamente que ele fala sobre isso. Eu quero fazer uma pergunta, enquanto eu acho para vocês, quem aqui ora por revelação e entendimento? Escreve assim para mim, sim e não, para eu saber, enquanto eu acho aqui. Peço a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Vocês sabiam? Escreve para mim. Ui, eu tô com tripé agora e toda hora eu bato o pé, gente. Foi sem querer. Uma hora eu me acerto com ele. Isso, sim. Vocês sabiam que é extremamente importante, sim, a gente orar por sabedoria e revelação? Eu vou contar uma chave para vocês. A mulher, vocês mulheres que estão aqui presentes, assim como eu, nos foi dado, nos foi concedido da parte de Deus uma aliança com o espírito de sabedoria. Vocês sabiam disso? A sabedoria ela é destinada a reis, mas ela é destinada às mulheres. O espírito de inteligência naturalmente foi destinado aos homens, mas o espírito de revelação, de sabedoria, ele foi destinado às mulheres. E isso é extremamente lindo, vindo da parte de Deus. A sabedoria ela está ao lado de Deus muito antes do que o mundo exista. Então, antes que o mundo existisse, antes que a gente visse o que já tem pronto aqui na Terra, o espírito de sabedoria já pairava aqui. Imagina, se em todos os seus passos e caminhos você tiver entendimento, sabedoria e revelação, você vai conseguir andar em passos verdejantes. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, jamais pode andar sem o espírito de sabedoria, de revelação e de entendimento ao lado dele. Lembrando que o espírito de sabedoria ele é destinado exclusivamente às mulheres e aos reis. Os homens que querem sabedoria, nossa, é um passo muito longo. Sabedoria e discernimento é o mesmo? Não. Não. Sabedoria é uma coisa, discernimento é outra. Discernimento é quando a Bíblia menciona o discernimento, principalmente discernimento de espíritos. Inclusive, eu estou fazendo jejum com o meu discipulado sobre libertação e discernimento de espíritos. Mas a sabedoria e o discernimento, eles andam juntos, eles andam atrelados. Porque quando você vai discernir quem é aquilo ali, quem é aquela pessoa, né? Discernimento, ele tem a ver com pessoas. Então, eu vou discernir onde está o coração daquela pessoa. A sabedoria, ela reside nas circunstâncias. A sabedoria, ela não sabe como se comporta a alma
o espírito daquelas pessoas, mas o discernimento, ele entra dentro da alma e do espírito. Vocês entendem? A sabedoria fala de circunstâncias. Então eu preciso tomar uma decisão hoje. Meu Deus, qual decisão eu vou tomar? Vamos lá, eu coloco essa blusinha rosinha, que daqui eu já tô indo pra academia, né? Então eu vou pôr ela do treino, eu ponho essa blusa rosinha, com esse top rosinha, aí eu penso, eu vou colocar um outro top branco por baixo ou não? Vou pôr, por quê? Porque hoje eu vou pular. Então eu preciso de 2 tops. Então a sabedoria, ela vai me fazer, porque se eu não pôr 2 tops, o que que vai acontecer comigo? Eu vou ficar com dor na minha coluna, porque eu não vou ter sustentação suficiente para eu conseguir pular direito. Então isso é sabedoria. Anos e anos e anos e anos de prática de jump, né, que eu quero fazer jump hoje, eu vou ter a sabedoria de um comportamento. A sabedoria, ela está totalmente atrelada ao comportamento. Por que eu digo a vocês que a inteligência, geralmente, ela é destinada aos homens? Porque a inteligência, ela tem a ver com decisões. A sabedoria tem a ver com conselhos, né? Então, discernimento eu trato de alma e espírito. Bom dia, gente. A sabedoria eu trato de alma e de espírito. Discernimento. Fiz uma confusão, né? Vamos lá de novo. O discernimento eu trato sobre a alma, sobre o espírito, sobre o comportamento das pessoas. A sabedoria eu trato de circunstâncias, como eu vou saber, né? O que eu vou saber me aconselhar diante das circunstâncias. E a inteligência eu trato de decisões. É muito mais fácil para um homem tomar decisões do que para nós mulheres. Isso é nítido. É muito mais fácil para ele do que para nós. Então, mas o homem que não tem a sabedoria ao lado, ele toma decisões iníquas. Por isso que as mulheres é chamado a ter sabedoria. Porque uma mulher sábia, por que a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica sua casa e a tola derruba ela com suas mãos? Porque a mulher sábia foi dada a ela, isso aí é Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica sua casa, a tola derruba ela pelas suas próprias mãos. Por que a palavra de Deus fala sobre isso? Porque a mulher sábia é entregue ao conselho, como a Simone está falando aqui, que é dado através do Espírito Santo de Deus. Fim. Então a gente precisa de clamar ao Senhor entendimento, discernimento, sabedoria, revelação. A revelação ela está totalmente atrelada à sabedoria e ao discernimento. Uma mulher de Deus, ela jamais age por impulso. Poliana, mas como que a gente, que é uma mulher de Deus, vai agir? Com base na palavra. Ontem me veio até uma pergunta no Caixinhas, respondendo assim, vale tudo para salvar um casamento? Eu falei, não. Jamais. Não vale tudo para salvar um casamento. Vale você fazer tudo o que está na palavra. Porque se o seu marido te pedir coisas iníquas, porque às vezes, infelizmente, a mulher se casa com um homem iníquo. Se ele te pede coisas iníquas, se você acha que vale tudo para salvar um casamento, você vai fazer. E ali você vai estar contra, né, os princípios, os projetos, os propósitos de Deus para sua vida. E ali você vai ser reprovada diante de Deus, porque você obedecer a iniquidade de um homem é idolatria. Você está colocando ele acima de Deus. A gente só precisa de ser submissa, né, e obediente ao homem no que for atinente à palavra. O que não for atinente à palavra é idolatria. Então você vai ser submissa quando o comportamento do seu marido tiver a ver com as coisas que Deus orienta. Porque se vocês querem viver debaixo de uma proteção de submissão,
você precisa saber exatamente o que é a submissão, o que é a palavra, né? Como que a gente vai entender o que é Deus, saber o que é de Deus, se a gente não mergulha nas Escrituras, se a gente não entende nem quem é o Espírito de Deus, né? A gente precisa entender como o Espírito de Deus age. Eu já falava para vocês, eu vou repetir agora. Nós temos a Trindade, que é 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E olha só que interessante, quando a gente fala sobre a Trindade, a gente sempre fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vocês perceberam que existe uma ordem? Deus é extremamente ordenado. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Podendo ser uma hierarquia? Não. Isso é o quê? Por que primeiro eu falo Deus Pai? Por que depois eu falo Deus Filho? E depois eu falo Deus Espírito Santo? E tem a ver sobre a ordem dos tempos. No Antigo Testamento, quem é que comandava tudo? Era o Deus Pai, se revelando através do Deus da guerra, né? E ali era liberada pequenas porções do Espírito Santo através de um profeta. Fim, Deus Pai. Só que toda a história da palavra, tudo, de Gênesis a Apocalipse, aponta para uma vinda, a vinda do Deus Filho. Então, nós temos duas vindas de Deus Filho, Deus Pai, né? Aí Deus projeta toda a história para a vinda de Deus Filho e nós começamos o Novo Testamento com Deus Filho agindo 3 anos aqui na Terra, que é Cristo. Ele vem, faz tudo o que tem que ser feito, morre, ressuscita pelos nossos pecados e lá no livro de João 16 ele dá uma orientação clara. Olha, eu já vim, já preguei, já espalhei o evangelho e agora, nesse exato momento, eu vou para o Pai. Então, eu vou morrer, vou ressuscitar. Vocês vão me ver e depois vocês vão me ver por um breve momento. É porque eu vou morrer pelos pecados da humanidade. Vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, passarei um tempo com vocês e eu vou subir. Mas aqui na terra, vocês não vão ficar desprotegidos de Deus. Eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito Santo. E é Ele quem vai conduzir o povo à verdade, à justiça e ao juízo. É Ele que vai ter a condução da salvação da sua vida. A pessoa que ela é conduzida pelo Espírito de Deus, ela é conduzida ao caminho da salvação. Então vem o Deus Pai no Antigo Testamento, e aí Deus Pai para de se manifestar para que o Deus Filho se manifesta. O Deus Filho vem, fica aqui 3 anos, se manifesta, morre, ressuscita, sobe. E no dia do Pentecostes, desce sobre nós o Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo estará conosco até que, existe um até que, ele tem um tempo para estar aqui. Vocês sabem que, como eu falei, Deus é ordenado. E o Espírito Santo de Deus estará aqui conosco até que Jesus volte novamente. Então, toda palavra, ela aponta para a primeira e para a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ela é destinada totalmente no livro de Apocalipse. É um livro bem complexo, mas ela é um livro que fala sobre o resgate final do povo de Deus. É um livro lindo, é um livro cheio de expectativas, é um livro que ele é paz para quem é igreja, de verdade. Às vezes a gente pensa só no caos que vai acontecer, né? Mas para quem é igreja de Cristo, para quem está com Cristo, é paz. Para quem está ali com a rocha, né? Na base firmada, o livro de Apocalipse nos dá refrigério. Então a gente percebe que hoje aqui na Terra, quem é que comanda o povo de Deus é o Deus Espírito Santo. Há uns minutos atrás, a Simone escreveu assim: a sabedoria é dada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque nós estamos hoje debaixo do comando do Espírito Santo.
Não existem outros espíritos. A gente não pode lidar com outros espíritos. Não tem como saber o espírito do fulano, o espírito do cicrano. Até eu vi ontem, eu estava olhando o Instagram e tinha uma mensagem assim, como é que é? Eu não sei, fulano psicografou esse rapaz aí que morreu, um funkeiro que morreu, que ele caiu do quinto andar do prédio. Esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome dele. E ali uma pessoa, né, que diz que ele escreveu dizendo que a responsabilidade era dele, que a culpa era dele, que não sei o quê. Não faz sentido. Infelizmente não faz sentido. Não adianta ela escrever aquilo ali, esse negócio de psicografia. Para nós que estamos em Deus, para nós que estamos em Cristo, isso nem é permitido. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo não é lícito consultar outros espíritos a não ser o Espírito Santo de Deus. Eu conheço gente que vai para a igreja para ouvir revelação, sendo que a palavra de revelação já foi dada. Vocês sabem o que é revelação? Ai, Poliana, a revelação é o que vai acontecer mês que vem na minha vida. Nananina, não. Chega, para com isso. Revelação é tudo aquilo que aponta para Jesus. Fim. Vocês entenderam? Então vamos lá. No Antigo Testamento, a revelação do Antigo Testamento é o Novo Testamento. É a vinda de Cristo. E no Novo Testamento, a revelação de Cristo e a revelação para o povo de Deus, para a igreja de Cristo, é a segunda vinda de Cristo. Então, toda a revelação já nos foi concedida. Mas o Espírito de revelação, o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai nos revelar da forma dele tudo o que a gente precisa para ir estar com Cristo. Fim. Esse negócio de que Deus revelou. Eu casei com essa pessoa porque Deus revelou. Eu tomei essa decisão porque Deus revelou. Olha, isso aqui, me deixa com o olho muito aberto para você. Eu acredito que Deus pode revelar qualquer coisa. Eu não estou aqui para limitar o poder de Deus, mas eu estou aqui para te conduzir a uma fé racional. Lá no livro de Romanos diz que nós precisamos de ter uma fé racional. O dia que eu e você pararmos de ter uma fé emotiva e começarmos a ter uma fé emocional, as coisas vão mudar na nossa vida. A gente não pode simplesmente Deus revelou. Eu quero saber o que a palavra revelou sobre a sua vida. Como está o seu comportamento diante da palavra? Quantos jejuns você tem feito por causa de Cristo? Quantas orações você tem feito no seu dia? Gente, muçulmano ora, reza no caso, 5 vezes por dia. O judeu também. 5 vezes por dia. Ótimo desafio para vocês, para mim também. 5 vezes no dia. 5 vezes no dia, 5 minutos, que seja. Você já teve um dia em que você orou 5 vezes no dia? Uma vez eu fiz um desafio de ler a Bíblia 7 vezes no dia em horário diferente e orar. Foi um excelente... Nossa, deu um salto enorme no meu conhecimento, na minha fé. Mas não, a gente quer o quê? Deus abençoe meu sono em nome de Jesus. A gente termina de falar Jesus quando acorda. Jesus, meu Deus, já acordei. Que cristão é esse? Vocês sabiam que estatísticas comprovam que o povo de Deus, o povo cristão, o povo que se diz de Deus, católicos e evangélicos, são as pessoas que menos oram, que menos rezam, que menos. Isso é feio pra gente. O povo que se diz de Deus não recorre ao seu Deus. Pessoas que se dizem cristãs
que carregam a verdade debaixo do braço, não se conectam com o próprio Deus. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, o risco que a gente corre. O risco que a gente corre para começo de conversa é o risco de ser idólatras. Porque quando a gente não está conectado de verdade com Deus verdadeiro, a gente se conecta com qualquer circunstância. O passo da gente idolatrar um filho, o passo da gente idolatrar o marido, o passo da gente idolatrar o namorado, o noivo, o passo de idolatrar um pai, o passo de idolatrar uma mãe, o passo de idolatrar seu carro, seu time de futebol, sua bolsa, seu iPhone. Esse aqui, ó. As coisas, a revelação que as pessoas têm buscado é pelas coisas, é pela bênção que o Senhor nos dá. Sendo que o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de revelação, ele vem para conduzir a gente para o caminho da vida eterna. Você sabe qual é a revelação que funciona? Você sabe qual é a revelação que é condutora? É aquela revelação que diz para você que o seu comportamento cristão, ele tá ou não tá te levando para perto de Deus. Essa é a revelação que funciona. Sabe, quando vira alguém e fala assim te diz o Senhor, olha minha filha, esse seu comportamento aqui tá te levando para longe de Deus. Isso é revelação. Assim te diz o Senhor. Olha, Deus tem se alegrado de ti por isso, isso e isso. Isso aqui tem alegrado o coração de Deus. Isso é revelação. Olha, minha filha, assim te diz o Senhor. Esse seu comportamento, né, enquanto você está ali no seu quarto, com o seu guarda-roupa, com as suas coisas, tem trazido sobre você um espírito de idolatria. Por isso, isso, isso e isso. Isso é revelação. Então, toda revelação que nos é concedida é sempre para nos conduzir ao caminho da vida eterna. Se você tem revelação de carro, casa, apartamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso não é revelação. Isso é espírito de sabedoria, talvez de discernimento. Revelação não. Não confundam as coisas. Peraí, que Deus me revelou que fulano é meu marido. Não, talvez seja um discernimento. Talvez seja, né, por aí. Agora, a revelação é a mola propulsora que vai nos levar para a vida eterna. Se você analisa aqui comigo, se a revelação da palavra era Cristo e nos foi revelado, a revelação para a nossa vida vai ser nosso apartamento? Seja sincero comigo. Você acha que realmente é? Não confundam as coisas. Pode ser um discernimento. Um discernimento. Ah, eu tive um discernimento de que, sei lá, aquele homem ali não é o meu marido. Ou aquele ali é o meu marido. Né? E ali eu vou orar a despeito disso. Agora, você virar para mim e falar que isso é revelação, é você diminuir a grandeza de Cristo. Prestem bastante atenção. Então, a gente vem começar com o livro de Efésios e a gente vai tratar muito sobre essas questões da fé. Nós vamos tratar muito sobre essas questões da família também, sobre a armadura de Deus. Nós vamos entender como que é a nossa identidade em Cristo. É isso que o livro de Efésios vem revelar para nós. Qual é a identidade do cristão em Cristo? E hoje a gente já veio com alguns entendimentos sobre revelação, sabedoria, discernimento, inteligência, entendimento. É tão bom, né, quando a gente vai entendendo melhor as escrituras e avançando nelas. E eu espero vocês amanhã também para a gente continuar o livro de Efésios. Vai ser uma aventura muito bonita, muito linda. Eu vou ver aqui quantos capítulos nós temos. Ele é pequenininho, nós temos 6 dias, 6 capítulos para a gente mergulhar no livro e no mundo de Efésios. Enquanto isso, né, amanhã a gente trata de Efésios 2. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu te louvo porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigada por todas as palavras que o Senhor tem nos concedido, por toda a revelação.
Muito obrigada, Pai, por todo o entendimento, por toda a sabedoria. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és bom. Em todo o tempo Tu és bom. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amanhã, 5h45, eu vou estar aqui esperando vocês para a gente continuar o mundo de Efésios e aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.